Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, e ainda estamos tratando de manifestações físicas. O item é 79. Vamos lá? Quando se faz o vácuo sob a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela. Que se deixa entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei da gravidade. Agora que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana será erguida malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos que se faz voltear sobre um jato de água. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrogadas as leis da gravidade? Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato, porque não podeis explicá-lo. Ele está se referindo à explicação dada pelos espíritos, que o fluido cósmico universal pode ser manipulado pelo pensamento do princípio inteligente, são os espíritos, somos nós, e também aqueles que estão desencarnados. Quando ele faz uma correlação com a máquina pneumática, às vezes esses termos ficam difíceis de entender. Então vamos lembrar aquele dia de sol que a gente está passeando pela praia e está de chinelo, e aí pisa e forma um vácuo entre a areia molhada e o chinelo. O que acontece? O pé sai e o chinelo fica. Por quê? Existe um vácuo ali. A água, a terra úmida faz isso. Às vezes até arrebenta o chinelo. Mas se a gente só levantar uma pontinha do chinelo, o ar entra e ele sai. É essa a explicação que ele tá nos dizendo aqui, que é a questão que ele compara com a máquina pneumática. O fluido cósmico universal faz parte da natureza, mas ele ainda está fora do nosso alcance. A nossa ciência ainda não consegue explicá-lo ou compreendê-lo. Como foi dito na semana passada, tem colônias espirituais acima das nossas cidades, né? O nosso lar está acima do Rio de Janeiro, e nenhum avião se chocou com ela. Nunca houve nada que caísse da colônia para a Terra, porque estão em planos diferentes, mas dentro do fluido cósmico universal, que ela é construída a partir da união de bons espíritos que desejaram criar um espaço para acolhimento, para tratamento. Então, o poder da mente, o poder do pensamento, essa manipulação do fluido cósmico universal, para nós ainda é inteligível. Nós ainda não conseguimos compreender bem como funciona isso. Mas nós sabemos que a mesa gira ou a mesa bate com o pé só no chão durante uma reunião mediúnica, só quando tem um médium de efeito físico. Se outras pessoas estiverem reunidas e não tiver nenhum médium ali, a mesa não sai do lugar. Então existe um outro fator. É um outro fluido que é fornecido pelo ser humano e ele só pode ser utilizado através do médium. Então, quando o espírito ele envolve a mesa com o seu fluido e se utiliza o fluido do médium, é que ele tem ação pelo pensamento para que a mesa se movimente. Né? É muito diferente da análise da física, porque nós estamos lidando com um elemento, que é o fluido cósmico universal, que a ciência ainda não conhece. 80.
Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que Sir Home produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres, e a fim de provar que os espectadores não foram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sobre ela. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Então a gente entende que ele fez uma demonstração de que ele, como médium de efeito físico, tinha essa possibilidade, mas sem a ajuda dos espíritos ele nada poderia. Por isso fica muito claro, quando nós estudamos um pouco mais a doutrina, que o médium não é um ser poderoso, ele é um intermediário. Ele possibilita o intercâmbio entre os dois planos. Então não era o poder do Sr. Home que fazia com que a poltrona se levantasse, mas a vontade de espíritos que estavam próximos, utilizando o seu fluido, de realizar esse prodígio. 81. Face um momento, falamos de aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Viram-se, sob a influência de certos médiuns, objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois, de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa, na realidade, por si mesma, nem mais nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente, o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e não compreendendo que é o ar que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é o demônio, de que é o diabo. Dir-se-á talvez que, sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada à prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado. Por que não se vê o suporte? Seria ilógico concluir que não existe? O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas? A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular, do qual se viram muitos exemplos, de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço e como uma pluma, a um homem forte e robusto com o assento em que estava.
O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Então, fechamos aqui o capítulo das mesas girantes, que é o capítulo 4, e na semana que vem retomaremos a partir do capítulo 5. O que ficou muito claro nesse último trecho, nessas duas últimas questões, é que nós ainda não temos capacidade de compreender, de analisar, de experimentar cientificamente o fluido cósmico universal. Nós sabemos, pelas informações dos espíritos, que toda a matéria ela é constituída desse fluido e que esse fluido compõe todo o universo. É através dele que os pensamentos se deslocam, assim como as palavras se deslocam através do ar. Mas nós ainda não conhecemos a sua natureza íntima, porque precisamos evoluir um pouco mais. Imagine uma pessoa orgulhosa, prepotente, que deseja dominar o mundo, ter acesso ao conhecimento de manipulação dos fluidos. E ele, com as suas paixões ainda exacerbadas, se utilizasse desse conhecimento para prejudicar outras pessoas. Então, o que nos impede ainda de conhecer todo o processo e esses elementos que nos cercam, mas que nós nem podemos vê-lo, nem senti-los, né? Porque o ar nós não vemos, mas sentimos. Quando venta, sabemos que é o ar. O fluido não. Então, quando nós tivermos evoluído moralmente, para ter a sabedoria de utilizar esse conhecimento para o bem, aí ele nos será revelado. Por enquanto, ainda somos espíritos em provas, expiações, e temos que vencer as paixões, para que tenhamos o mérito de adquirir os conhecimentos que ainda não temos. Ah, mas isso é verdade? Será que é possível mesmo manipular os fluidos? É só se lembrar do Mestre Jesus, que, pela sua vontade, parou a tempestade, transformou a água em vinho, multiplicou pães e peixes. Ele já tem a evolução moral necessária para ter esse conhecimento. Porque com todo esse conhecimento, ele caminhou humildemente entre nós, nos dando o exemplo de amor. Então é por isso que ainda não podemos compreender e dominar essa tecnologia, vamos dizer assim, porque não estamos moralmente preparados ainda para ter esse poder, vamos chamar de poder, mas é conhecimento. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Conhecendo as nossas limitações e humildemente nos colocamos em posição de aceitar as informações que nos são trazidas nessas explicações superficiais sobre os fenômenos físicos que podemos testemunhar e que foram tão vivos na época do lançamento da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Que tenhamos a serenidade e a humildade necessárias para compreender que o tempo nos trará todos os esclarecimentos, de acordo com a nossa vontade de evoluir e o nosso mérito de aprender. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.